Alô, meu bom dia a todos. E aqui me encontro mais uma vez para administrar uma aula para o sexto ano, agradecendo a Deus, por este momento, por mais um dia. Vou passar primeiramente para vocês a agenda do dia de hoje. Hoje são 20/5/2020. Arte, música, que se encontram nas páginas 103 a 168, e as atividades vocês irão fazer nas páginas 169 a 172. E aqui nós temos alguns tópicos, aliás, todos os tópicos dessa unidade. Música, são 5 tópicos. A música tem história, elementos formais da música, elementos formais e composição musical, os diferentes timbres e as categorias dos instrumentos, a música e suas origens. Aí ele tem: é possível que o homem primitivo tenha utilizado a música para atrair ou afastar animais, através de assobios, certo? E atrair os animais muitas vezes para matá-lo, e tratar e comer. Eles também usavam a música para cultuar as forças da natureza, para pedir chuva e celebrar acontecimentos festivos. E aí vai, A gente sabe que os indígenas, eles celebravam a colheita, pedia chuva também, Como também o agricultor. O agricultor também, ele cultiva a música para pedir chuva. Vamos passar para outro tópico: elementos formais da música, que são a intensidade do som. É o que chamamos no nosso dia a dia de volume. Ele pode ser forte, médio ou fraco. Então, e se a gente escutar som muito alto, o tímpano ele vai perdendo a sua intensidade, a sua capacidade de ouvir. Um exemplo desse, eu tenho um sobrinho que ele só escutava os fonezinhos nos ouvidos, nas alturas, e chegou um momento que ele precisou de um emprego, fez o teste, mas não passou, porque o ouvido estava comprometido. Vamos ver outro tópico da intensidade do som: a altura do som. É a frequência da vibração de uma onda sonora, que pode ser grave ou agudo, em termos de posição em relação a outra frequência. Então, a altura do som pode ser grave ou agudo, mas procurando sempre, crianças, escutar os sons com uma certa baixeza, Não muito alto, não muito baixo, que você possa escutar. A duração do som é o período de tempo em que o som ou o silêncio acontece em um contexto rítmico. Aí ele dá aqui um exemplo: a batida do martelo, de forma ritmada por uma pessoa, emite um som curto, como também o som do apito do navio é longo. O timbre da música é uma das qualidades do som que possibilitam diferenciar uma mesma nota, como as notas musicais dó, ré, mi, aí vai. E a intensidade desse som refere-se à quantidade de sons que estão sendo produzidos simultaneamente em um ambiente. Eu tenho aqui o exemplo da sala de aula, Por sua vez, em momentos em que todos os alunos estão falando, verificamos aí uma grande intensidade de sons. Vamos ver agora os elementos formais e compassivo musical. A composição de uma música, isto é, a sua criação, é feita principalmente em base de 3 elementos formais, que sejam a harmonia, a melodia e o ritmo. A harmonia
é a combinação de várias notas musicais que eu falei para vocês: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, né? Ao mesmo tempo, é a combinação de várias notas musicais que soam ao mesmo tempo. Em termos mais amplos, quando alguns acordes são tocados em uma sequência lógica, temos uma harmonia. E também a gente pode perceber essa desarmonia numa orquestra, né? A harmonia pode acontecer, como também a desarmonia. A melodia consiste em uma sequência de notas organizadas de modo a fazer sentido musical dentro de um padrão rítmico para que para quem escuta. Exemplo, quando você canta parabéns, parabéns para você, você está cantando uma melodia. E o ritmo é a divisão do tempo dentro de uma ordem, em partes que podem ser percebidas e medidas. Quando a gente escuta o galope de um cavalo, a gente aí pode verificar que há um ritmo nele, né? Todo o tempo o mesmo compassar. Vamos passar para outro tópico, os diferentes timbres e as categorias dos instrumentos. Os instrumentos, gente, para que a gente possa escutar uma música ou uma orquestra, é interessante que a gente perceba a variedade dos instrumentos musicais, né? Nós temos aí os instrumentos de cordas, que são chamados de cordofones, aqueles cujo som e pela vibração das cordas. Exemplo, temos os violões, guitarra, cavaquinho, bandolita e outros mais. Instrumento de percussão com membranas é membranofones. O som é produzido por meio de uma membrana, como ocorre com os tambores. De um modo geral, aí nós temos o agogô, o afoxé, a casaca, a castanhola e tem mais outros. Instrumento de percussão com som produzido usando o nosso próprio corpo, é o idiofones. São aqueles em que a vibração do corpo do instrumento produz som. Exemplo, o gongo, o triângulo, xilofone, a castanhola, o chocalho e os pratos. Instrumento de sopros é chamado de aerofones, aqueles em que o ar e o agente que produz a vibração, o ar, são instrumentos que saem através do ar. E o ar pode ser produzido naturalmente por meios mecânicos ou soprado. Exemplo, nós temos a flauta, o saxofone, o órgão, a sanfona e temos também a voz humana, que também é um instrumento. Vamos passar para outro tópico, a música e suas origens. Então, a música é um dos principais elementos da nossa cultura. É bem importante, né? A gente sentar para escutar uma música, mas a gente percebe também que as músicas de antigamente, elas são melhores do que as atuais. Tem música, meu povo, que pelo amor de Deus é só barulho, e também temos as músicas de duplo sentido, né? Que armam um terror. E há indício de que desde a pré-história já se produzia música, provavelmente como consequência da observação dos sons da natureza. Então, a gente percebe também o cantar dos pássaros da natureza, né? Ao acordar, e quando é na faixa de 5h30 para 6 horas da tarde, a gente vê os animais, os pássaros, tudo procurando um lugar para se refugiar, para passar a noite. Bom, meus alunos, nosso conteúdo está repassado para vocês, mas agora é importante que você abra o livro e leia todo o conteúdo que está no seu livro. Leia com atenção, como eu já ensinei a vocês, grifando os pontos mais importantes e depois faz as atividades. Que vocês tenham sucesso nos estudos. Fiquem todos com Deus até a nossa próxima aula.